Salve pessoal, beleza? Vou falar um pouco sobre o Monark, a relação que tem acontecido com ele e algumas observações que tenho feito ao longo desse tempo que eu tenho acompanhado o trabalho dele. Sempre gostei do Monark porque ele tinha uma forma abstrata de tratar os assuntos com o pessoal, trazer ali reflexões, né? Colocar algumas opiniões contrárias para colocar o pessoal para pensar. Ele tem essa característica talvez porque ele fuma também, então isso ajuda de repente expandir. A gente sabe como os enteógenos clareiam um pouco mais, que limpa aquele lixo, né, que tem ali. Então, de repente, dentro de uma dessas, né, ele acabaria conseguindo assimilar algumas coisas que, de repente, alguns traumas dele não deixam. É nítido que ele luta pela liberdade de expressão ainda com mais força e vigor, depois que ele foi cancelado lá por aquele motivo. Então, a primeira emenda americana e tudo mais. Mas ele não mede as consequências, então muitas pessoas acham ele inocente, né? Então, também, de certa forma, se ele estiver ouvindo apenas aquela voz que diz que ele foi traído, que ele foi, enfim, que ele sofreu tudo que ele sofreu, então agora ele não quer deixar se sentir perdedor, né, diante daquele momento. Ele luta com todas as forças para a liberdade de expressão extrema, né? E acaba que com isso ele falou umas verdades que o sistema não gosta que se fale. A gente falou também, já perdeu canais diversas vezes, o Mestre Bob perdeu vários. Uma vez eu estava fazendo as contas, era mais de 20 canais que a gente já tinha perdido, falando basicamente a mesma coisa, né? E que se o monarca abrir um coração ali e entender que Cristo Lúcifer é o portador da luz, do conhecimento, né? Que o cancelamento dele tem ligação direta com isso através da Bíblia, explicando ali, né, como tudo começou, que era o começo de uma era, e entender o giro das eras. Aí ele vai entender muitas outras coisas que a gente também explica aqui, e vai entender a questão da espiritualidade, porque nós usamos a espiritualidade também, né? Mas no quesito da política, a gente encheu o saco do monarca para divulgar o Congresso Online, o eumerepresento.org. Ele falou já que é uma ideia que ele abraça, que ele acha interessante. Só que faltou uma conversa ali para a gente até chamar mais pessoas para defender, né, junto conosco aí numa união, essa verdadeira liberdade que nós teremos, né? Uma plataforma nacional que os melhores vão configurar ali, criar para que a gente possa usar, e com isso o nosso voto ali tenha um peso, que seja para deixar um político em quarentena ou para mostrar a nossa real impressão sobre alguma declaração ou um projeto de lei que seja. A gente vai estar tendo a possibilidade pela primeira vez de deixar nossa opinião clara, e é para isso que o Mestre Bob nos chama, para essa união. E eu acredito que um pouco desses traumas, né, coletivos também em relação ao nome Lúcifer, muito existe muito porque as pessoas ainda têm medo da aceitação social, né, do seu ciclo social, que como eles vão reagir, né, quando perceberem que eles não, você sabe que você sabe, mas eles não. Como você faz para que eles entendam ou não? E aí você tem que ser aquilo que, se você é um verdadeiro cristão, pensa e acredita nos valores de Cristo, então você vai ter que lembrar que ele disse que vai ficar filho contra pai e etc. Porque é uma coisa que é intrínseca, é natural também, é um processo da consciência. Luz no escuro, né, à meia-noite, vai lá, queima tanto quanto a escuridão, entendeu? Então é isso. E o Cristo Lúcifer, tem que entender, se você ler a Bíblia ali, né, direitinho, você vai entender que não tem nada a ver com essa questão de Lúcifer, é o conhecimento, é a estrela da manhã, que Cristo disse a estrela da manhã lá no Apocalipse. Então é realmente uma coisa que ficou impressa muito por causa da manipulação de quem contou a história, né, desde então, baseado naquilo que você mesmo menciona sobre os globalistas e a narrativa deles para manipular a população. Então aí você vai ver que até o Iago Martins, que é o teólogo, né, na casa de milhões de seguidores, então ele já falou várias vezes, respondeu várias vezes que as pessoas perguntaram a ele, e já falou: Cristo é Lúcifer. E é isso. Quem estudar e entender vai ter que falar, não vai se acovardar para a verdade. Aí você vai ver: Cristo foi tentado por Satanás no deserto, falou que viu cair como um raio, etc. Cara, tudo isso já tem explicação coerente para você aqui na escola. Tem vários posts do mestre explicando por que Cristo é Lúcifer, as provas, né? Essa da estrela da manhã é apenas uma delas. Ele é o violeta, é aquele que foi dito pelo motivo do teu cancelamento, né? Aquele que foi dito como inimigo, né, do mesmo povo, etc. Então é tanta coisa.
Você, quando desbloquear uma, você vai desbloqueando uma atrás da outra rapidinho, já assimila tudo. É um cara inteligente. Então, basicamente é um recado aí para não se apegar a essa questão de Cristo Lúcifer, que vai ficar evidente para todo mundo que é e por que que deixou de ser por um breve momento de tempo, né? Um intervalinho aí que a gente passou dessa manipulação, que também já era prevista lá na Bíblia também, então você vai ver o Apocalipse diferente. Tá tudo ligado. É uma história contada de um povo e do povo cristão, né, e do outro povo também, o povo de Israel. E esse entrelaçamento ao longo das eras aí, ao longo da era, na verdade, né? Não só cristão, porque Cristo 2023 anos para cá, né, segundo contagem de consenso, mas nos outros momentos a gente sabe que Lúcifer estava, o espírito de Lúcifer estava em outro, né? E a gente explica aqui também. Então, assim como Cristo e Lúcifer é o violeta, o nosso povo brasileiro também. Esse azul e vermelho, essa separação que a gente tem visto aí de um lado e do outro no Brasil, se dá muito por conta da falta de empatia e consideração dentro do próprio país. Parece que empatia é uma palavra mágica, mas é o que é, não tem jeito. É o povo do Sul olhar para o Nordeste, para o Norte e Nordeste e entender, caraca, velho, o cara tem tudo e não tem nada, porque tá tudo sendo sugado daqui e lá para fora. E até o Sudeste e Sul veria e tá faltando, sabe que tá faltando ainda, que não é bem assim, né? Então ficou um lado azul, outro vermelho, tudo por conta de não entender por que cada um pensa do jeito que pensa e cada um renunciar à parte que precisa. Parece que sempre essa história tem que falar, cada um renuncia à parte que precisa, conciliando qualquer coisa. Parece muito simples, mas já é o que é, não tem outra explicação. É porque os traumas ficam os traumas ficam enraizados nas pessoas, elas não se libertam, elas não conseguem ver que passou daqui para trás. O que dá para fazer de hoje para frente? Entende? Então, basicamente, acontece muito disso também. E eu fico bolado de ver que muitos influenciadores, né, que já são, já tem milhões de seguidores, milhares de seguidores ali, ainda consigam sentir carência. Eu vejo que eles chegaram muito até ali justamente pelo carisma dele, né, e pela autenticidade de cada um. Então eles conseguem avançar ali e acumular um monte de gente que acredita que eles estão falando a verdade da forma que eles são. E essa forma agrada as pessoas. E de repente ele tem medo da nova forma deles desagradarem. Eles estão assimilando uma coisa nova que o povo ainda às vezes não está preparado para assimilar ou entender. Tem isso também. Então, de repente, ele esteja com medo, né, de muitas coisas, sabendo que, peraí, tem angu nesse caroço. Tipo Chapolin. Basicamente, isso atrapalha muito também na evolução de cada um. Esses trauminhas que a gente fala, que parece que é tão simples, mas é tão notável. Ah, a pessoa não quer ser relacionada por quê? Ah, é porque ela acha que é loucura. Não, por que ela acha que é loucura? Esse acha dela tem um monte de informação ali dentro. Tem um monte de interação social, familiar, com mulher, etc. Ou então com namorado, etc. Entendeu? Então tem muita coisa que as pessoas precisam para elas abraçarem algo que é muito contraditório para aquilo que o coletivo acredita, né, como senso comum. É revolução. Revolução é isso. É trazer uma nova perspectiva para as pessoas. E a nossa revolução é uma revolução cristã, luciferiana, que é o conhecimento do espírito de Lúcifer na linha dos tempos, entendendo e respondendo todas as perguntas que se possam fazer sobre a realidade, e o espírito cristão da filosofia de Cristo do momento que trouxe para nós ali, naquele marco que obviamente não seria seria o mínimo, né? É ter o nome contado na história, que é óbvio que contou porque foi um marco. E se você vê a perspectiva de todos os lados aí na história sobre ele, você vai entender o rolê. E é isso que a gente chama para união, para entender como essas coisas funcionam, não apenas só a questão das empresas, né? Mas que eu desconfio que você já saiba, mas linkar isso tudo com a Bíblia, ter o cancelamento, porque não se pode falar algumas coisas. E aí a gente só precisa se unir e convencer as outras pessoas também, com argumentos coerentes que vão encher o coração delas também, que elas são pessoas também boas. Tem tantos caras bons aí, tem o Kim Kataguiri, tem o Mamãe Falei, tem vários, tem o Nando Moura, que são pessoas boas, que têm boas intenções, a gente vê. E só falta renunciar um pouquinho do seu orgulho ali e funciona. E a gente sabe que dói, já falei várias vezes, né? O orgulho, o acúmulo de informação que nos faz ser aceito e querido, ele cria em nós a percepção de que nós somos aquilo. Mas aí aquela vozinha, né, que a gente fala que é o anjinho e o diabinho que fica ali, né, conversando. Uma dessas vozinhas ficam falando pra gente, mas isso aqui não parece fazer sentido? E a outra foi cortando, para com isso, vive aqui que é melhor, fica simples aqui, não fica pensando nisso não, tu vai ficar louco. Aí a outra, não, mas olha bem aqui, tu acha que isso é certo? Uma coisa errada aí, mais uma vez, tem angu nesse caroço. E aí, conforme isso vai acontecendo, vai doendo, porque quando a pessoa acorda para
por uma verdade e ela precisa aceitar e viver em prol dessa verdade, ou viver baseado naquilo que ela aprendeu, que ela entende que é o certo a se fazer, algumas pessoas que ainda não entendem vão, obviamente, se afastar ou de algum jeito deixar de gostar dela, porque gostava por causa que ele era exatamente o contrário, enchia ego, etc. Tem muito disso. Então você vai sofrendo um pouquinho, vai sentindo que arrancou um pedacinho de você ali, do seu corpo. Mas no caso de um diamante, que é para refletir a luz, se nós quisermos refletir a verdade, a luz de Deus, a coerência, a gente obviamente precisa se lapidar, que é refinamento espiritual. Para a gente fazer esse refinamento, essa lapidação como diamante, para refletir essa luz que é Deus, a gente precisa aparar as bordas, aquilo que está atrapalhando a luz de brilhar, de sair dentro de nós. E aparando isso, que são esses traumas, essas crenças, não crenças limitantes, que a gente vê, nossa, que tudo é uma crença e pode ser limitante, porque senão você acha o todo, né? Obviamente que umas vão ter que ser limitantes. E obviamente a gente tem a coerência a nosso favor para nos proteger disso. Enfim, então, para esse diamante refletir a luz, precisa lapidar, e a lapidação queima, dói, para tirar um pedacinho, mas aí a luz consegue refletir de forma simétrica, essa pedra ser preciosa e valiosa, né? Principalmente para Deus, que é o que deveria nos interessar. E por consequência, todo mundo vai usufruir do mesmo bem que o Brasil, que é o Brasil, né? Que é as riquezas que esse país pode dar de canto a canto. Então é um chamado para a união mais do que outra coisa, porque nesse futuro, nossa geração que atravessou ali viu como era antes, né, com a tecnologia ainda um pouco menos invasiva, e como é agora e como pode ficar. Nós somos essa transformação do azul e do vermelho ali no violeta, né, que é a cor da transformação, que vai fazer com que essa nação não pereça, né? Nem os próximos mais jovens aí que ainda estão perdidos, muito carentes por falta de espaço na realidade ali do que fazer para chamar a atenção, para ser ouvido também. E agora a gente vai dar a chance, né, através da tecnologia também. E até aqueles que já são mais velhos, que já não se sente tanto, mas estão com a cabeça boa ainda, vão poder interagir e ajudar ainda assim, mais ainda do que ajudaram. Não é só ir lá um dia a cada 4 anos e votar qualquer coisa para escolher quem vai ficar votando o resto das coisas durante os 4 anos. Não, a gente vai estar, de fato, fiscalizando com poder de opinião ali, através do eumerepresento.org. Então vamos nos unir. Venha Nando Moura, Mamãe Falei, vamos que a gente crie uma assembleia, que conversemos sobre o congresso online, sobre o eumerepresento.org, para que isso venha acontecer no futuro aí e a gente comece a limpar através da verdadeira intenção do brasileiro, que é representar a si mesmo, que é o que você gostaria para si ali, né? E a gente vai vendo aí a média do que é importante no país, do que tem mais carência no país, para a gente dividir os recursos da melhor forma, e assim a gente conseguir, de alguma forma também, né, equalizar as nossas contas públicas e começar a ter um retorno melhor da nossa terra para nós mesmos e não só para fora. É um processo gradativo, mas que vai valer a pena com certeza. Todos nós vamos usufruir. Bom, acho que era isso, galera. Um abraço, até o próximo. Luz para nós.